Para o próximo orador inscrito, senador Exalci Lucas. Presidente, primeiro, eu fico a cada reunião da CPMI... Só para esclarecer, eu vou restituir o seu tempo, senador. Okay. O depoente informa que ele não tem ainda o relatório do celular dele, que é citado, mas que ele não teve acesso a esse relatório. Os fragmentos que interessam estão postos, o resto... Eu concordo com a senhora. Eu peço que restitua o tempo integral ao senador Exalci Lucas para que ele faça a sua palavra. Presidente, eu confesso que cada reunião da CPMI eu chego à conclusão que é um instrumento dispensável hoje, que eu sei da importância de uma CPI. E, de fato, da forma que a relatora tem conduzido o seu trabalho, é um direcionamento. Ela, por exemplo, apresenta vários vídeos aí. Por que não apresenta todos? Porque eu vi também vários vídeos, as pessoas gritando, não quebra, não quebra, e estava lá o cara com a bandeira do PT, os infiltrados dentro. Eu vi isso, tem vários vídeos. Por que a relatora ela não pode tomar posição? Ela não pode vir com o relatório pronto ou a posição pronta. Ela é relatora para relatar. Então, eu fico... É triste, porque é um instrumento importante, participei de todas. E, presidente, uma coisa que tem que ficar claro também, eu tenho lá meu grupo de futebol, que tem um grupo de... O pessoal manda coisas assim toda hora. É um grupo privado, muita brincadeira entre eles. E tem o grupo oficial. Eu estou vendo aqui, que na prática a Polícia Militar tem um grupo oficial. Está aqui chamado CIPOM, que é um grupo para informações de alerta do Sistema de Informação Policial Militar. Esse é o grupo oficial. Não foi desse grupo que vem essas mensagens. Não estou fazendo aqui, passando a mão na cabeça de ninguém, não. Eu só quero esclarecer, que grande parte, se não a unanimidade dos policiais do comando da Polícia Militar são da mesma turma. Então é muito comum, a amizade entre eles e esses grupos privados. E a população, de um modo geral, quem acompanhou como eu, presidente, participei de todas as CPIs, eu participei da CPI da Petrobras. Eu fui o primeiro lá em Curitiba perguntar para o Pedro, que é o presidente do PP, quem é que indicou Paulo lá para a Petrobras, o diretor. Foi a primeira vez que o presidente do PP disse assim, foi Lula, o presidente Lula. Eu vi o Paulo testemunhando aqui e depois devolvendo milhões de reais. Eu vi as consequências do BNDES, do Fundo de Pensão, participei de todas elas. Então, quando eu vi o presidente disputando a eleição, eu particularmente que conheço todas as CPIs, os modos operantes, quem é que fez tudo isso, e agora também muitos deles já estão de volta, eu fiquei, não é possível que um presidente vai concorrer à eleição. Eu fiz isso. Agora, o que acontece é que eles pegaram essas informações, e por incrível que pareça, presidente, estou vendo aqui, o que aconteceu no GSI foi exatamente a mesma coisa. Colocaram, inclusive, a Força Nacional, pelo relatório que a gente recebeu, também em alerta. O que aconteceu aqui no Distrito Federal? O problema que aconteceu aqui no DF foi uma coisa simples. Porque, veja bem, no dia 8 de janeiro, olha só, presidente, e eu ia perguntar aqui para o Fábio, porque não sei se ele vai responder alguma coisa, mas olha só, no dia da posse do presidente Lula, foram 300 mil pessoas anunciadas aqui, não teve nenhum incidente, zero de incidente, 300 mil pessoas. No dia 8 foram 5 mil pessoas, que é insignificante em relação aos demais. Então, eu vejo aqui, e pergunto ao ex-comandante, no dia 8 de manhã, houve uma confirmação de que os manifestantes pretendiam descer a esplanada. Por que razão a PM não empreendeu esforços ou tentou, foi o caso, de colocou o grupo de alerta e não de prontidão, Eu acho que as pessoas aqui, quando falam, não conhecem bem a estrutura militar, seja no Exército, seja na Polícia Militar. Eu servi o Exército, sei, conheço. Por mais que o comandante seja o comandante da Polícia Militar, existe dentro do comando da polícia, cada um tem suas atribuições. Tem o choque, tem o diretor de operação, o diretor de inteligência,
Então, na parte de inteligência, tem realmente o instrumento oficial. A decisão final de abrir a esplanada do Ministério dia 8 foi do coronel Paulo José, conforme depoimento do coronel Cassimiro. Essa é uma pergunta que eu tenho dúvida ainda. Ou havia alguém mais importante de trás dessa decisão? Porque pelos depoimentos que vi nessa CPI da Câmara e outras informações, quem deu realmente o comando, né, para abrir a esplanada foi o coronel Paulo José. Vossa Senhoria estava de licença no dia 8, mas mesmo assim compareceu ao Teatro de Operações e foi inclusive ferido. Além de Vossa Excelência empreendeu em diversas oportunidades durante seu comando, teve várias tentativas de desmobilização do acampamento em frente ao QG do Exército. É importante lembrar isso. Por diversas vezes a Polícia Militar do Distrito Federal, né, tentou evacuar o pessoal do quartel do Exército, e o Exército não permitiu. Passou inclusive em vários meios de comunicação, né, o DF Legal, nós temos aqui no Distrito Federal o DF Legal e também a Secretaria de Ação Social, estiveram lá para retirar realmente o acampamento, e o Exército não consentiu que era do Exército. Então houve uma tentativa, não foi uma vez só, foi em várias oportunidades, a tentativa realmente de desmobilizar o acampamento em frente ao QG do Exército. De outro lado, nós temos aí o general G. Dias, responsável pela Guarda Presidencial, que também esteve no dia 8, só que, diferentemente de Vossa Senhoria, não foi ferido. Muito pelo contrário, confraternizou com os vândalos, fraudou documentos públicos e tentou sonegar imagens das invasões. Só depois que foi vazado as informações, nós tivemos acesso realmente ao que aconteceu dentro do Palácio do Planalto. Todavia, até o presente momento, não sofreu sanção de qualquer espécie, apenas foi exonerado. Eu fico perguntando, né? Não sei se Vossa Senhoria vai responder, mas na compreensão de Vossa Senhoria sobre essa diferença de tratamento, né? Ia perguntar se Vossa Senhoria se sente perseguido. A PM do DF foi escolhida como bode expiatório de todo esse episódio. Quem, na avaliação de Vossa Excelência, né, falta ser alcançado pela Justiça? Porque a ABIN, o Saulo esteve aqui. O Saulo mostrou para todos nós que desde a sexta-feira ele fez simplesmente 33 alertas. E aí a minha decepção com a CPMI, ele disse, trouxe documentos, o senador Espírito de Amin foi o primeiro aqui no Senado a mostrar realmente que o documento que chegou aqui no Congresso oficialmente foi adulterado. E aí o Saulo, que é o adjunto da ABIN, né, trouxe aqui a informação, olha, foi feitas mensagens para o Ministério da Justiça, para todos, são 40 e tantos órgãos de inteligência. Nós já sabemos quem recebeu cada alerta desse. Agora, como a CPI não consegue aprovar um requerimento trazendo essas pessoas que receberam, o que nós queremos saber, e acho que a relatora tinha que ser a primeira, mais interessada, essas pessoas que receberam essas mensagens da ABIN, fizeram o que com elas? Fizeram o que? Passou para quem? Esse que recebeu fez o quê? Porque isso é omissão, tanto quanto o que aconteceu na Polícia Militar do Distrito Federal. E aqui, inclusive, com a adulteração de documentos. E quinta-feira eu espero, né, que o G. Dias possa justificar tudo isso, para que a gente chegue na verdade. Nós não queremos chegar aqui num relatório, né, organizado, uma narrativa que já está pronta, sem ouvir realmente, por exemplo, com relação à Guarda Nacional, está ali, o fotógrafo esteve aqui e disse, olha, a Guarda Nacional estava aqui no estacionamento do Ministério da Justiça. E agora vem o relatório dizendo isso. 2 grupos de 28 pessoas, um estava no Ministério da Justiça e o outro estava no Gama. E os outros estavam de alerta, exatamente o que aconteceu com a PM. Não estavam de prontidão. Então, o que aconteceu aqui no Distrito Federal, aconteceu exatamente igual na Força Nacional, com uma diferença. A PGR manda prender todo mundo aqui.
Estão todos presos. E por que não prendeu? Não é? O que fez exatamente a mesma coisa, que é o general G. Dias. Por que não está preso? Se ele também fez exatamente isso, colocou, não é? Sumiu, a turma sumiu. Mesmo os 28 estava no Ministério da Justiça, não era no Palácio. Cadê o BGP? Por que não foi convocado? Isso não é omissão? A omissão é apenas aqui no comando da Polícia Militar. Eu acho que vocês devem realmente esclarecer tudo isso, depois que tiverem acesso, realmente. Mas o tratamento que está se dando para o G. Dias, com relação ao que aconteceu no GSI, é incompatível. Então, pau que dá em Francisco, dá em Chico. O que está sendo feito aqui com a Polícia Militar tem que ser feito exatamente a mesma coisa com realmente o que aconteceu no Palácio do Planalto, no GSI. Então, presidente, é isso. Eu lamento muito, né, que a gente não vê a relatora, que deveria relatar todos os fatos aqui de todos, as imagens, mostra a imagem só aquilo que interessa para ele, para a base de governo. Eu vou fornecer ela as imagens, né, para ela também apresentar depois com relação ao que aconteceu aqui, de fato, dia 8. Obrigado, deputado. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado delegado Ramagem. Presidente, eu posso só rapidamente fazer só uma colocação ao Isalci, até em respeito ao que eu tenho muito grande pelo senador. Isalci, deixa eu falar uma coisa só para o senhor sobre a questão, primeiramente sobre o questionamento do GSI. Nós ouvimos aqui o Saulo, o Brasil inteiro acompanhou, na verdade, a forma como eu questionei a ele, como também iremos questionar com a vinda do general na quinta-feira agora, depois de amanhã. Então, esses questionamentos, na verdade, todos serão feitos. Sobre a questão da Polícia Militar, eu deixei muito claro aqui o entendimento que esta relatoria está tendo em relação a estes comandos. Quer dizer, não são os militares em si. Os militares foram 200, são alunos, são pessoas que absolutamente estão lá com uma determinação, com uma vontade, não é, do trabalho, mas são pessoas que não tinham a experiência suficiente para isso. E, de fato, depois, quando chegou e o comando foi dado, mas já depois, 1h e 40 minutos depois, 2 horas depois, a quebradeira já tinha ocorrido. A questão não foi o militar em si, a questão foi o comando para esse militar. Um efetivo de militar, ele funciona com comando. Isso é um dos princípios, inclusive, do processo militar. Quer dizer, você tem uma disciplina, você tem uma hierarquia. Então, até para se movimentar de um lado para o outro, tem que ter alguém que dê a ordem. Faltou isso, faltou esse comando. É por isso que a gente teve, ao final, aí 11 comandantes presos, não é? E os militares estão aí, por quê? Porque eles seguiram uma orientação. Então, aqui não é uma situação pontual, direcionada, é uma situação, de fato, de visão ampla. Agora, os vídeos que Vossa Excelência cita, que eu posso não ter usado, eu queria até que Vossa Excelência me passasse, para eu poder fazer essa leitura mais apurada. Tá bom. Não, presidente, só para, como foi citado, é só para dizer o seguinte: as mesmas coisas que Vossa Excelência está fazendo com a Polícia Militar, Vossa Excelência deveria fazer a mesma coisa, porque a Força Nacional também poderia ter agido. O G. Dias poderia ter tomado providência, o ministro da Justiça poderia ter tomado providência. Houve omissão. Agora, o que a gente fica assim indignado é que toda a cúpula da PM está presa e exatamente o que aconteceu no Palácio do Planalto, no GSI, não aconteceu nada, sequer foi chamado. Então, não adianta trazer o Saulo fala e Vossa Excelência não concretiza o que foi falado aqui. Por que a relatora não colocou para ouvir quem recebeu? Presidente, é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que você... Se o G. Dias vir aqui falar um monte de coisa e não acontecer nada, não convocar ninguém, não vai adiantar nada. Como o Saulo falou e não adiantou nada. Vamos ouvir agora... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.